Então, como o professor falou, então, hoje a gente vai ter um compilado aí de textos de P01, e esse é o primeiro texto de 1975 do professor Milik, que foi realizado um estudo fisiológico na Universidade de Montreal, no Canadá, e a ideia foi de onde surgiu mesmo o P01, e esse estudo ele acaba sendo a base para os que se seguem. O professor Milik, ele foi um grande fisiologista que estudou bastante essa questão do aparelho respiratório. Então, a avaliação do centro respiratório, ela está muito baseada na avaliação da sensibilidade, ou relação input-output. Mensurar output é algo difícil, já que está relacionado a muitas descargas neuromusculares. Então, isso foi algo que há muitos anos vem sendo buscado essa mensuração. Colocando numa linha do tempo, originalmente utilizava ventilação para tentar essa mensuração, mas como era algo que dependia da mecânica ventilatória, acabou sendo algo difícil de se manter. Tentando mudar um pouco isso, em 59, estudaram o trabalho de força muscular da respiração, o que também não era adequado, já que dependia de volume pulmonar e da velocidade de contração desses músculos. Em 68, tentaram avaliar a eletromiografia do diafragma, o que também não fazia muito sentido, já que avaliava um músculo de uma bomba como um todo. Em 73, pensando nessa questão da dificuldade de mensuração, na dificuldade de algo que fosse fácil e aceitável de avaliar essa sensibilidade do centro respiratório, foi que eles fizeram um estudo diferente, que foi feito em gatos, onde avaliaram a pressão de oclusão da traqueia no momento da capacidade residual funcional. Por quê? Nesse momento é quando a força de recolhimento elástico, ela é zero, então a pressão vai ser igual à pressão da musculatura. Claro que isso não seria possível ser realizado em humanos, mas viu que tinha um certo atraso entre a pressão, entre o estímulo e a resposta. E que esse atraso, ele poderia ser utilizado para representar essa força, essa sensibilidade respiratória. E foi aí, então, que surgiu a ideia do P01. No estudo dos autores, nenhum paciente tinha uma resposta frente a um estímulo em tempo inferior a 200 milissegundos. Então, eles utilizaram, foi daí que veio essa ideia. Foram utilizados 10 homens jovens, saudáveis, que ficavam em cadeiras confortáveis e isolados em salas para que eles não soubessem o que estava sendo feito ali na via respiratória, não tivesse interferência do meio. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu só consegui pensar na cabine do Silvio Santos, quando eu li essa parte do texto. Então, os autores, os indivíduos, eles ficavam com um bocal, e era dividido entre a via inspiratória e expiratória, e eles recebiam inicialmente 50% de oxigênio e nitrogênio, depois 43% de oxigênio, 7% de CO2 e o nitrogênio, e essa mistura, ela ficava nessa bolsa de respiração que voltava para o paciente, e aí eles conseguiam fazer a oclusão na via inspiratória, que está ali marcadinha a válvula. Foi calculada a ventilação, o volume corrente baseado a ventilação foi calculada baseada no volume corrente e foram utilizadas regressões lineares calculadas pelo método de mínimo quadrado. O resultado foi dividido em 4 partes. Então, essa primeira curva da direita, ela mostra que as ondas são diferentes nas respirações, mas quando elas são plotadas, a gente observa que elas se confluem ali nos primeiros 20 milissegundos, indicando, então, que
algo é semelhante nesse início da respiração. Aqui, com o estímulo do CO2, também a gente observa que mais no fim da curva ela se abre, mostrando que elas são diferentes, mas no início elas seguem o mesmo padrão. Mesmo com valores de CO2 diferentes, o início acaba sendo igual, mas varia de indivíduo para indivíduo. Essa outra curva, ela foi uma relação entre PCO2 e P01, e quando colocada em log de P01, era avaliada uma regressão linear, então isso facilitava a avaliação dos autores, e a fórmula da regressão é essa que se encontra aqui à esquerda. Nesse gráfico, eles mostram que tinha alteração da inclinação da curva de acordo com o valor de PCO2, mas seria necessário um valor superior a 2 vezes o tempo do P01, que eles colocam, né, para que começasse a haver essa alteração. Nesse gráfico também eles mostram que houve... aqui mostra a diferença de volume baseado no tamanho do paciente, mas não tem muita descrição sobre isso. E esse gráfico que segue é a relação entre P01 e ventilação e PCO2 e ventilação, para poder avaliar essa relação das duas variáveis entre os pacientes. Então, assim, é algo que parece ser fácil, acessível, não interfere na questão não é invasivo. A gente consegue avaliar tanto o centro respiratório quanto a contração muscular, mas é necessário ainda muito estudo para poder dizer que é algo tão benéfico. Pode dar uma respirada, velho? Vou apertar, deixa eu só dar uma respirada. Vai, respirei. Bom, vou apresentar então esse artigo sobre P01 e pressão de suporte como um parâmetro útil para a gente definir qual vai ser o nível de pressão de suporte. Como é que passa? Então, só para falar um pouquinho, como a gente está falando de P01, vou contextualizar o drive respiratório, acho que a Amanda já falou um pouquinho, mas o controle da respiração, então, pelos centros respiratórios na ponte e no bulbo, ele depende de alguns inputs, tanto centrais como periféricos, e aí tanto quimioreceptores quanto mecanorreceptores, eles vão ser passados à frente pelos nervos espinhais. E eu perdi o tempo aqui. Como é que eu vou aqui? Seta para cima. Mais uma vez. Estou bem rapidinho. Não, desculpa, gente. Ai, perdi meu timing, peraí. Do slide atual. Tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, e depois isso passa para a musculatura, tanto diafragma, musculatura intercostal, abdominal, acessório, nasofaringe, para manter a brevidade das vias aéreas. E aqui, como a Amanda falou, a gente tem dificuldade de medir como é que seria o output do centro respiratório. Então, foram surgindo realmente outras formas de a gente avaliar, a eletroneuramiografia do diafragma, olhar a pressão transdiafragmática, enfim. Então, parece que o drive excessivamente alto ou excessivamente baixo teria relacionado à lesão pulmonar, lesão diafragmática, apecília, assincronia, dificuldade de sono, dispneia. Então, talvez fosse interessante monitorar o drive respiratório durante a ventilação mecânica. E aí, como é que a gente faria isso? Tanto sinais clínicos e padrão respiratório, atividade elétrica de diafragma, que parece não ser muito bom, pressão transdiafragmática e pressão muscular, e agora também pelo P01. Então, o que seria o P01? Seria a pressão de oclusão, a medida do drive respiratório, que a gente faria logo após, na expiração, a gente faria uma pausa, quando o fluxo é zero, que seria essa oclusão. Eu vou voltar só um pouquinho, isso aí. Bom.
Então, eu faria uma pausa, e depois de 100 milissegundos, a gente mediria isso. Ela, então, teria essa queda de pressão, que pode ser medida tanto pela pressão na via aérea, quanto na pressão medida pela pressão esofágica, e se correlaciona com o esforço respiratório, tanto o work of breathing, quanto o produto pressão-tempo, que a Yanara vai falar mais para frente. Então, é feito uma oclusão no final da expiração de forma que não haja fluxo, e aí não tem deslocamento de gás e não sofreria influência, então, da mecânica ventilatória, como, por exemplo, avaliar só a ventilação minuto como uma medida de drive. Tem que ser uma oclusão rápida para que não tenha tempo de resposta comportamental, mas como é uma medida rápida, ela não vai acabar não pegando o pico do esforço e não é sensível a variações do tempo do drive. Bom, falando um pouquinho de pressão de suporte, porque é P01 em pressão de suporte, a gente sabe que mudanças na mecânica do paciente ao longo do tempo podem fazer com que o paciente em pressão de suporte fique realizando um trabalho ventilatório ou excessivo, ou que a gente dê um excesso de assistência para ele. E o suporte ideal seria aquele que manteria uma assistência suficiente para não gerar uma carga excessiva, fadiga na musculatura, mas que manteria uma certa atividade diafragmática, pelo menos moderada, de forma a evitar disfunção, atrofia da musculatura. E também o suporte ideal evitaria sincronias e alterações no sono. E a gente sabe que maior nível de pressão de suporte levaria a um menor drive. E aí veio uma pergunta que precede a pergunta do estudo, né? Como é que a gente baseia a escolha do grau de pressão de suporte que a gente vai colocar aos pacientes? Em geral, pelos sinais clínicos e pelo padrão ventilatório, então frequência respiratória, volume corrente, mas ele sugere também no artigo que poderia ser baseado em work of breathing e P01. A pergunta do estudo em si é, será que analisar padrão ventilatório, trabalho envolvido na respiração e P01 poderia ajudar a ajustar os parâmetros do PSV? Então, para tentar responder essa pergunta, eles fizeram da seguinte forma, um estudo prospectivo experimental, caso fisiológico não controlado, foi feito num centro único, uma UTI com 8 leitos na Itália, a população eram apenas 10 pacientes que tinham insuficiência respiratória aguda, ou por ARDS ou por pneumonia, eles estavam intubados ou traqueostomizados, foram ventilados com servo C, estavam ou em assisto controlado ou em PSV, nenhum em desmame da ventilação. Bom, a intervenção deles foi o seguinte, eles acharam um nível de pressão de suporte, que eles consideraram esse PS100, que era o necessário para gerar um estado de relaxamento, ou seja, um work of breathing próximo de 0 e uma P01 menor que 1,5. Esse nível de pressão de suporte, achei curioso que ele inclui o valor da PIP. E aí eles foram reduzindo desse PS100 para 85%, 70% e 50% do suporte total em relação a essa pressão inicial. E eram mantidos por 30 minutos em cada etapa. Aferiam volume corrente, frequência respiratória, P01 e work of breathing, numa média de 10 incursões. O P01 era medido por um método de quase oclusão e por meio de um catéter esofágico, então não foi pela pressão na via aérea. E o work of breathing era calculado a partir da área sobre a curva da pressão esofágica, pelo volume durante a deflexão negativa, então durante a inspiração. Era medido o fluxo entre o Y e a via aérea, e a F foi mantida constante, e os pacientes não receberam sedativos. Em relação à estatística, eles apresentam os dados à medida de localização à média e de dispersão de desvio padrão, fazem análise dos dados por um two-way ANOVA e depois fazem um teste T-de-student com correção de Bonferroni para comparações múltiplas. E a regressão linear que eles fizeram usando métodos menores quadrados. De resultados, então, essa tabela 1 do estudo, foram 10 pacientes, 5 homens, 5 mulheres, de forma geral, um pouco mais velhos, tem alguns pacientes um pouquinho mais novos. Me chama a atenção que tem uma duração de ventilação mecânica até que bastante alta, né? A maior parte dos pacientes tinha mais de 2 semanas de ventilação e valores de PIP que eram relativamente baixos. A média de idade, então, era 58, mais ou menos 16, a média de Apache, então, pacientes moderadamente graves, aí, 23, de Lung Injury Score de 1,8, e o valor médio que eles precisaram para gerar esse estado de relaxamento era de 22, e isso incluía a pressão de suporte, propriamente dita, e a PIP. E eles viram que não tinha correlação entre o nível de pressão de suporte que era preciso para gerar esse estado e a hipoxemia dos pacientes. Então, o achado que eles colocam aqui como... o primeiro é que a frequência respiratória e o volume corrente, parece que ambos, quando se reduzia do pressão 100% e do 85%, ele aumentava a frequência respiratória e diminuía o volume corrente. Mas essa mudança não aconteceu nos demais step-down do suporte. Então, ele mostra aqui essa tabela, realmente parece que a frequência respiratória foi aumentando e depois se manteve razoavelmente constante.
e o volume corrente diminuiu e depois parece até que aponta de novo para cima. Chama atenção também que o volume minuto foi cada vez maior. Em relação a Work of Breathing e P01, eles viram que ao longo de toda a redução foi aumentando o trabalho respiratório, da musculatura respiratória, e foi aumentando o P01. E daqui eles tiram a principal conclusão que os autores colocam, que é que P01 talvez fosse uma medida mais sensível do que a variação da frequência e do volume. Bom, podemos ver o gráfico de correlação do Work of Breathing com P01, parece que a correlação é melhor do que com a frequência respiratória. A discussão que os autores colocam é que o P01 se correlacionou com o Work of Breathing, a gente sabe que o Work of Breathing está relacionado com o gasto de oxigênio da respiração, com a eficiência da respiração. O P01 parece ser uma medida mais sensível do que a mudança do padrão respiratório, avaliando pela frequência respiratória e pelo volume corrente, para detectar uma assistência insuficiente no modo de pressão de suporte. E ele chega a sugerir um nível de pressão um nível de corte, mas ele não avalia isso no estudo. E as minhas impressões pessoais, acho que a pergunta é pertinente, então como guiar o nível de pressão de suporte, acho que é uma coisa que ainda é válido a gente se perguntar, mas eu não acho que ele conseguiu responder essa pergunta. Acho que ele não avaliou desfechos clínicos, foi só, não tinha grupo controle, era só uma diminuição da pressão de suporte. E existem outros fatores que determinariam o drive respiratório, como dor, ansiedade, que talvez não estivessem relacionados ao nível de pressão de suporte. É uma aferição que é pouco disponível, então ele avaliou a P01 aferida pelo catéter de pressão esofágica. E ele não avaliou aquela medida de P01 que é feita pelos ventiladores, que mais para frente a Ionara vai falar. Então, uma coisa que eu achei interessante de ver nos gráficos é que a partir de certo ponto reduzir a pressão de suporte não fez reduzir o volume corrente. Acho que é uma coisa que a gente tem de conceito, assim, de que o paciente vai fazer o quanto ele quer, não adianta a gente reduzir a pressão de suporte para reduzir o volume. E uma coisa que me chama a atenção é que teve ao longo de toda a redução do PSV, teve um aumento no volume minuto. Será que foi porque essa relação de volume de espaço morto, volume corrente total ficou maior? Será que foi por um trabalho respiratório maior? Acho que é uma coisa que fica para se pensar. Bom, pessoal, dando seguimento aí, sou o Gabriel, R3, a gente vai falar um trabalho que foi publicado em 84, um estudo fisiológico do efeito da fraqueza muscular na P01 induzido por bloqueio neuromuscular parcial. O que eles tinham até de evidência até o momento, né? Do que a Amanda falou, né, que a P01 era proporcional ao estímulo do nervo frênico, também era proporcional ao volume minuto inspirado. Isso levava eles a acreditar que provavelmente reflete o drive respiratório central e era considerado independente da mecânica pulmonar da relação de forças e velocidades dos músculos respiratórios. E aí eles tinham uma pergunta: será que é possível que a P01 seja proporcional à força dos músculos respiratórios? Isso poderia subestimar o drive respiratório central em sujeitos com fraqueza muscular? E aí 2 estudos prévios mostravam que valores da P01 de pacientes com fraqueza muscular foram muito maiores do que o esperado, considerando o volume minuto no repouso e no estímulo. Então eles tinham como hipótese que a P01 ela é menos afetado pela fraqueza muscular respiratória que o volume minuto e pode ser uma medida mais fiel do drive. Com isso eles estabeleceram que os objetivos eram testar a dependência da P01 e do volume minuto em relação à força muscular respiratória em relação à estimulação do drive respiratório em CO2 em passos progressivos de fraqueza. Eles pegaram 8 pessoas jovens rígidos, colocaram catéter esofágico e gástrico para avaliar a pressão transdiafragmática. Eles respiravam no espirômetro, o CO2 e o oxigênio eram monitorizados com espectrofotômetro de massa. O volume corrente e o volume minuto eram aferidos por um pneumotacógrafo e as velocidades também, os tempos também, né? E eles também ficavam com fone de ouvido, num sofazinho, tranquilos, para que isso não alterasse as medições, né? A P01 era medida em ciclos randomizados a cada 7 a 20 segundos. Avaliava-se a medida da capacidade vital com o espirômetro e o esforço inspiratório era visto
num manômetro de vácuo, que era a maior pressão de platô que o sujeito poderia segurar por 1 segundo ou mais sem fazer careta. Além disso, eles tinham hand grip para ver a força muscular. Então, nos 10 primeiros minutos, o paciente ficava em repouso e eram medidos os volumes pulmonares, a capacidade vital, o esforço inspiratório e a força de preensão. E avaliava as médias de 3 medidas. A partir daí, então, de 2 a 4 passos, a depender da sensibilidade do paciente ao bloqueio, eles recebiam um bloqueador neuromuscular, que era a delta do tubocurarina, e aí era avaliado o esforço inspiratório em 60%, e esse era o baseline, e aí dividido em leve, moderado a grave, a depender do baseline. Tá? E depois, isso revertia o bloqueio. Só aqui, eles respiravam também a mesma mistura balanceada que a Amanda falou, aqui só com a FO2 um pouco menor, para avaliar o estímulo do drive respiratório com níveis maiores de PCO2. Como resultado, 4 pessoas tiveram fraqueza leve, 6 tiveram fraqueza moderada, 7 tiveram fraqueza grave, 3 tiveram os 3 níveis de fraqueza. E aí a gente percebe aqui que o esforço inspiratório foi cada vez menor, o volume corrente também, a capacidade vital também, e a força de preensão também foi cada vez menor nos diferentes tipos. E aí os efeitos individuais do bloqueio parcial, no volume minuto, o volume minuto reduziu em todos os sujeitos no nível de fraqueza grave, em número e no slope. Né? Então, a resposta era menor em número e o quanto ele respondia. A P01 teve diferentes padrões de resposta. Então, o padrão A, que foram 2 indivíduos, a resposta era inalterada, foi igual em todos os níveis de fraqueza. No grupo B, que foi a maioria, a resposta aumentou substancialmente em número e slope. E no C, os valores absolutos aumentaram e a inclinação, ou seja, o slope, foi o mesmo. Comparando P01 com o volume minuto, a resposta ventilatória à hipercapnia da P01 com fraqueza crescente foi maior do que o volume minuto quando comparados diretamente. A gente percebe aqui que o slope quase forma uma linha paralela com a linha do P01. E aí os efeitos agrupados do bloqueio parcial, a média da resposta da P01 é maior que a média da resposta do volume minuto em todos os níveis de fraqueza muscular. Então, aqui fraqueza e aqui nível de PCO2, né, e P01 aqui. E a resposta do volume minuto diminuiu significativamente desde a linha de base durante a fraqueza grave em um PCO2 de 55. A resposta da P01 foi significativamente maior do que a resposta do volume minuto durante a fraqueza grave em todos os níveis de PCO2. Então, percebam que é P01 e o volume minuto. P01 e o volume minuto. Abaixo de 45 torr. E aí, o slope, né, quando a gente avalia o volume minuto, a variação do volume minuto, a variação do PCO2, a variação do P01 e a variação do PCO2, e a variação de P01 e a variação de volume minuto, a gente vê que existe uma correlação aqui da variação de volume minuto em relação a PCO2, que foi cada vez menor. Da P01 não teve diferença estatística, e comparando a P01 e o volume minuto, o slope foi cada vez maior. Então, a discussão que eles colocaram, né, que a P01 aumentou significativamente em resposta à fraqueza muscular em 2 dos 3 níveis específicos de PCO2. O volume minuto reduziu significativamente com a fraqueza muscular, e quando diretamente comparados, a P01 tornou-se progressivamente maior que o volume minuto com o aumento dos níveis de fraqueza. Os músculos respiratórios enfraquecidos devem requerer descargas neurais maiores para manter a ventilação alveolar. Os achados sugerem que o volume minuto não é uma medida acurada, né? E a P01 e o volume minuto não são parâmetros comparáveis nessas circunstâncias de fraqueza muscular. A P01 pode refletir o drive respiratório central intacto mesmo em situações de fraqueza muscular, só que não se sabe se os pacientes estivessem mais fracos, a P01 ia começar a cair, porque eles só chegaram até ali. E a P01 aumentada em resposta à fraqueza pode ter várias causas, implicações diferentes,
Uma, pelo próprio aumento do estímulo do drive, o aumento da ansiedade em resposta à fraqueza. Imagino que estar acordado e começar a ficar fraco não era muito fácil. Respostas ou reflexos conscientes ou subconscientes que alteram o padrão de contração muscular e geração de força em resposta à própria fraqueza respiratória. E aí, o mecanismo da preservação relativa da resposta da P01 é desconhecida, mas parece ser devido a uma taxa aumentada da geração de força inspiratória inicial e a demonstração de correlação específica dessas medidas elevadas da P01 com o drive tem que ser realizada em outros estudos. Gente, não tem habilidade para checar. Meu nome é Ionara, né? Eu vou apresentar esse artigo que tenta correlacionar a P01 com o drive respiratório e o esforço inspiratório, do professor Brochard, a primeira autora, a doutora Irene Telhas, né? Um pouquinho do que a Kate já falou, qual seria o sentido de correlacionar drive respiratório e esforço inspiratório, né? Essas variáveis, elas estão associadas com uma série de circunstâncias, fraqueza muscular, dispneia, PSIL, miotrauma, que talvez tudo isso em conjunto leve a piores desfechos na UTI. O trabalho, ele vai usar de novo aquela atividade eletrodiafragma e a pressão muscular ao longo do tempo, como parâmetros para avaliar a P01. Lembrando que essa atividade eletrodiafragma, a gente precisa de um catéter especial, é um catéter que tem eletrodos, que faz uma curva de eletromiografia, então, assim, não é nada simples mensurar a atividade elétrica do diafragma. Ele também compara o esforço inspiratório usando essa outra variável, que é a PTP minuto, que é o produto da pressão esofágica tempo, levando em consideração a frequência respiratória, e tem dois cortes, menor que 50 seria um esforço inspiratório subótimo, maior do que 200, 300 seria um esforço respiratório excessivo. Isso é arbitrário, apesar de que ele mostra essa curva aqui de área sobre a curva para considerar esses valores como um bom correlacionador com esforço excessivo. A pergunta do trabalho, por fim, qual que seria o uso clínico da P01? Para responder isso, ele vai avaliar a P01 em relação ao drive respiratório, em relação ao esforço inspiratório, e vai tentar fazer uma análise de concordância entre o valor que o ventilador mostra para a gente e um valor de referência. A população são de estudos clínicos, 3 estudos, na verdade, um estudo que era paciente, um estudo fisiológico com voluntários, e um estudo que era um modelo de ventilação usando diferentes ventiladores, né, diferentes marcas de ventiladores. Aqui o que seria a tabela 1 do meu trabalho, desse trabalho, né, a gente pode ver que o número de pacientes em cada um é bastante reduzido, o número de, assim, aqui na verdade são simuladores, né, medidas em simuladores em pacientes. Quando a gente vai para os pacientes, a maioria tem pneumonia ou sepse, e aqui são os voluntários. Os métodos. Para avaliar o P01 de ventilação de referência, eles fizeram um coeficiente de variação entre os valores, tanto o coeficiente de variação em medidas no mesmo indivíduo, como indivíduos diferentes. Para avaliar drive e esforço, eles fizeram uma análise multivariada de efeitos mistos. Para ver se existiria algum cutoff em que você pode dizer que o esforço é excessivo ou subótimo, eles fizeram uma análise de área sobre a curva, e a análise de concordância entre o P01 mostrado no ventilador e o de referência foi apresentado num gráfico de blend Altman. Só para esse P01 de referência, o que é isso, né? Nada mais é do que um pesquisador, ele ia manualmente no ventilador, fazia a pausa expiratória e manualmente calculava o valor da P01, certo? E aí, o valor encontrado era descrito no trabalho como P01-REF. Os resultados. Em relação ao drive respiratório, a gente pode ver que a P01, tanto nos sujeitos saudáveis quanto nos pacientes, parece ter uma correlação linear com a atividade elétrica do diafragma e com a pressão muscular ao longo do tempo, mas aqui o R quadrado, ele é muito melhor para o mesmo indivíduo do que entre indivíduos, né? Em relação ao esforço inspiratório, o mesmo padrão continua, né? Avalia pacientes saudáveis, indivíduos saudáveis, pacientes, e a P01 de referência.
De todos, a referência parece ser melhor do que a medida dada pelo ventilador, o R², principalmente entre pacientes. Aqui permanece esse comportamento de que o R² para o mesmo paciente é melhor do que entre pacientes. A curva, né, a análise da área sobre a curva, quando a gente pensa, o que ficou assim demonstrado? Valores extremos de esforço reduzido e esforço excessivo pareciam ter uma boa área sobre a curva, principalmente no esforço reduzido, quando a gente está pensando em over assistance, né? Um P01 menor do que 1 tinha uma área sobre a curva de 0,97, com uma sensibilidade de 100%. E no esforço excessivo, ele usou esse corte aqui, esse cutoff de 3,5, e aí a gente perdia um pouquinho em sensibilidade, mas a área sobre a curva ainda era relativamente boa. Em relação aos simuladores, aqui, usando aquela simulação apresentada no Blend Out, mas só para lembrar, essa linha contínua aqui é a diferença das médias e quanto ela varia em relação ao zero. A pontilhada seria os limites de concordância e os pontos é como que eles dispersam em relação à média. Só para poder bater o olho aqui nesses gráficos, e a gente bate o olho e vê que o servo ele se destaca para o ruim, né? Ele parece que em todas as medidas, à medida que a P01 vai aumentando, ele subestima de uma forma consistente, e ele parece ter o maior, ele tem, né? Não parece não, ele tem o maior limite de concordância. Aqui, o limite de concordância é maior, principalmente se a gente comparar o Evita e o PB840. Uma coisa que ele mostra nesses gráficos é que tinha diferença se tinha autopip ou não. A gente vê que os pontos e as curvas diferem na presença ou na ausência de autopip. Quando a gente vai, a única diferença daquele outro gráfico para esse é que não é mais o simulador, são pacientes, e aí aqueles dois ventiladores que tinham tido uma boa capacidade de concordância, uma boa concordância, deixam de ter, né? Então, aqui se vê que o limite de concordância aumenta, parece que a dispersão aumenta, principalmente no autopip. Por fim, assim, o que a gente dá para levar para a beira-leite desse artigo, né? P01 parece uma medida alternativa de drive esforço respiratório. Eu fiquei com a sensação de que ela é boa para diagnosticar extremos do esforço. Se a gente fosse poder escolher, é mais confiável fazer a pausa e medir manualmente e, principalmente, avaliar uma tendência individual. Só que não tem correlação com outros sinais, padrão respiratório, taquipneia. Não se fala nada sobre populações específicas como obesos. Tem vários fatores confundidores. O autopip, ele demonstrou no gráfico, mas no artigo ele fala sobre se o paciente tiver impressão de suporte ligada a fluxo, isso pode interferir. E não tinha nenhuma associação com desfecho clínico, né? Mortalidade, tempo de desmame de ventilação, enfim. É isso. Então, por fim, para fechar, eu vou mudar a variável que a gente estava discutindo. Todos os artigos até então estavam discutindo mais sobre o P01, mas também vou falar desse artigo aqui, que também seria uma forma não invasiva de avaliar esforço respiratório excessivo e explicar essa variável, a driving pressure transpulmonar dinâmica na ventilação mecânica. Então, qual que é a ideia disso daqui? Bom, esforços inspiratórios podem causar, talvez, uma lesão pulmonar. O esforço inspiratório não é rotineiramente monitorizado por conta da dificuldade técnica. A P01, como já foi dito previamente, é simples, mas ela fornece pouco dado a respeito efetivamente de qual que é o estresse pulmonar gerado pelo esforço. E a partir daí surge a ideia dessa pressão de oclusão, que pode fornecer uma forma simples e não invasiva de estimar esse dado. E considerando que na presença do esforço inspiratório, tanto a pressão de platô quanto a driving pressure podem não ser confiáveis para estimar a pressão transpulmonar, como eu vou mostrar mais adiante para vocês. Então, só para relembrar aqui, a pressão transpulmonar, esse valor aqui, seria a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. Então, isso possivelmente é o que estaria mais associado à lesão pulmonar. Por isso que seria importante você ter essa noção do esforço inspiratório para estimar a pressão transpulmonar. Só para explicar aqui, se você pegar a diferença da pressão alveolar com a pressão pleural, é o resultado da pressão transpulmonar. Então, se a pressão pleural é negativa, a gente tem um aumento da pressão transpulmonar. Esse é o racional por trás disso.
Nesse estudo, então, foram incluídos pacientes em ventilação mecânica. A ideia é que ele quis colocar uma variedade aí de quadros clínicos para você poder tentar generalizar para vários quadros clínicos. E ele queria pacientes que fossem ficar algum tempo em ventilação mecânica para poder fazer as medidas dele. Então, menos de 7 dias não podia, e não podia ter contraindicação à cateterização esofágica. Esses aqui, então, foram os métodos. Durante 10 minutos por dia, ele fazia os registros dos gráficos que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, faziam de 15 a 20 pausas expiratórias para avaliação da pressão de oclusão, que eu vou mostrar o que é para vocês mais para frente. Então, que é o valor mais negativo em relação à PIP, que é registrado como a pressão de oclusão. Então, nesses gráficos aqui são curvas mais conhecidas para nós, né, as primeiras, mas a pressão de oclusão nada mais é do que isso aqui. Você faz uma pausa expiratória, então a válvula inspiratória se fecha, o paciente faz uma pressão negativa. O valor mais negativo que a gente tem aqui seria o delta da pressão de oclusão, que foi a variável que ele quis ver nesse estudo. A pressão transpulmonar aqui, que era calculada pela diferença da pressão das vias aéreas pela pressão esofágica, que então, só repetindo, se é negativo, a pressão transpulmonar fica maior do que a pressão das vias aéreas. Esse PCW é chest wall, então caixa torácica, que foi estimada, foi por uma conta, e a PEMUS, que era a diferença da pressão esofágica com a pressão da caixa torácica, atividade elétrica do diafragma. Então, para definir uma pressão muscular e uma pressão... desculpa, acabei não explicando o que é essa pressão transpulmonar driving pressure, só voltar rapidinho aqui. Essa pressão transpulmonar driving pressure, o que acontece? A pressão transpulmonar, então, é esse valor aqui, que é a diferença da pressão das vias aéreas pela pressão esofágica. Só que a pressão transpulmonar driving pressure dinâmica é o momento que essa pressão aqui é o mais alta, que normalmente, que essa diferença aqui fica mais alta, que normalmente coincide com o maior esforço inspiratório do paciente. Então, não necessariamente é o pico aqui da pressão das vias aéreas, porque não necessariamente esse pico aqui coincide com o momento mais negativo do esforço do paciente. Então, existe uma diferença quanto a isso, e o motivo de usar isso é que possivelmente esse seria o momento de maior lesão pulmonar, especialmente nas áreas não aeradas do paciente. Mas há controvérsias, como eu vou mostrar mais adiante para vocês. Os valores de PEMUS normal e pressão de driving pressure transpulmonar dinâmica foram bem arbitrários. Ele pegou estudos fisiológicos prévios, e tanto que ele colocou 2 possíveis valores, porque ele não tinha certeza de qual valor de corte usar para esse estudo aqui. E o que ele quis mostrar? Se usar essa pressão de oclusão, poderia ser usado para estimar a PEMUS e o delta de pressão transpulmonar driving pressure. Então, para a validação interna foi feita essa validação cruzada, os pacientes foram divididos em derivação e validação, e para a validação externa ele pegou os resultados do estudo dele e comparou com uma corte chinesa que tinha dados previamente publicados. Então, o primeiro passo, ele queria saber como é que ele conseguia predizer a pressão muscular. Então, ele media a pressão muscular, comparava com a pressão de oclusão, com o delta de pressão de oclusão, e fazia uma constante, baseado nisso, para saber qual que é essa relação. E a mesma ideia aqui para o delta de driving pressure transpulmonar dinâmico. Então, as constantes são essas 2 fórmulas aqui. Então, com K1 e K2, ele conseguiu predizer a pressão muscular, o delta de pressão de oclusão e o delta da pressão transpulmonar driving pressure. Os valores preditos e observados também foram usados no mesmo método de correlação de Bland-Altman, que foi usado da Ionara, que é uma forma de você comparar um método novo com um padrão ouro, e foi o R, para análise estatística. Então, resultados. Então, aqui a nossa coorte, e essa aqui a coorte chinesa, que eles usaram para comparar. Foram poucos pacientes também, então, mais um estudo pequeno, 16 pacientes, e a coorte que ele usou para validação externa também foi pequena, 12 pacientes, com 52 medidas em uma e 46 na outra. Nos resultados, algumas coisas interessantes. Se você considerar aquele limite de PEMUS de 10, 84% dos pacientes de excedem. Então, praticamente todos, né? E mesmo 15, 53% excedem. E a mesma regra se aplica também à pressão transpulmonar driving pressure dinâmica, que boa parte excede. Então, isso aqui é um trecho que eu copiei diretamente do artigo, que só 8% dos pacientes tinham um valor ideal que ele considera de PEMUS abaixo de 10, e a pressão transpulmonar driving pressure dinâmica de menor que 15. Então, esses aqui foram os resultados que ele encontrou.
Aqui as linhas tracejadas, aqui é o 10, aqui é o 15 da Primus. Então, como a gente pode ver, quase todo mundo, quase todos os dias, com resultados acima do habitual. Então, esse aqui foram os dados medidos, não calculados, tá bom? Então, quase todos os pacientes estavam acima. E ele mostrou aqui que quando você usava só a pressão das vias aéreas, aparentemente estava todo mundo bem, mas que na prática, usando essas medidas aqui, os pacientes talvez estivessem com uma ventilação lesiva. Só que a concordância, aqui então a concordância dos valores preditos e medidos, quando você olha individualmente para o paciente, não foi muito bom. Aqui o limite de concordância para o paciente foi ruim, teve uma 36% de variação em média, que é mais ou menos. Então, você predizer individualmente baseado nos valores que ele calculou com o delta POC não foi muito bom, e mesmo valeu para o delta de pressão transpulmonar, mas foi útil que, apesar de você não acertar exatamente, quando você prediz essa pressão muscular mais alta, você tem uma boa área sobre a curva ROC para falar que o paciente tem uma pressão muscular excessiva. Então, talvez dizer exatamente quanto que não foi tão útil, mas talvez seja útil para você dizer que está alta. No caso, a pressão muscular sendo exercida pelo paciente. O problema é que na validação externa ele não teve dados o suficiente para fazer essa medida de 15 aqui, do limite mais alto. Então, ele não conseguiu fazer essa validação externa, só no limite mais baixo. Então, aqui a área sobre a curva ROC, que quando ele prediz um valor de 15 de pressão muscular, ele tem uma boa área sobre a curva ROC para dizer que a pressão muscular está acima de 15. E para driving pressure transpulmonar abaixo de 20, também tem uma área, acima de 20, desculpa, também tem uma área sobre a curva ROC boa. Então, dá para você estimar, não de forma acurada, mas dá para dizer que está alto. Então, baseado nisso. E com isso, de dados clínicos, ele faz esse fluxograma que ele sugere isso, que se o paciente tiver uma pressão muscular predita alta, considere monitorização com manômetro esofágico, ou considere aumentar a sedação do paciente para atingir a pressão muscular e o delta de pressão transpulmonar dentro dos limites aceitáveis. E acabei não mostrando aqui, acho que eu pulei um slide, não, acho que eu não coloquei, mas os valores de constante que eles encontraram foram esses valores aqui. O delta POC vezes menos 3/4, você chega ao valor predito de pressão muscular, então, para o paciente. Então, digamos que deu 20 de delta POC, 3/4 vezes 20, a pressão muscular do paciente seria 15. E a pressão transpulmonar, 2/3, então, se o delta POC deu 15, daria 10 de pressão transpulmonar para esse paciente. Naqueles K1 e K2 que eu estava falando para vocês. Então, essas são as limitações que ele citou, acho que teriam muito mais limitações do que isso, mas eu vou deixar mais para discussão mais para frente. Então, a gente não sabe se efetivamente isso aqui, essa pressão transpulmonar dinâmica é melhor do que a estática, para predizer risco de lesão pulmonar, isso foi uma inferência que ele teve. A amostra é bem pequena, como nos outros estudos, e a pressão de recolhimento da caixa torácica foi estimada, não foi medida de fato, então, boa parte dos valores que ele encontrou são estimativas. Pressão muscular, no caso, né? Foi uma estimativa baseada na pressão de recolhimento da caixa torácica. E a conclusão do estudo é que o delta POC é um método simples e possivelmente acurado para estimar a PMUs, ou dizer pelo menos que estão excessivas. Essas aqui são as fórmulas, igual eu falei, menos 3/4, menos 2/3, e a dúvida que fica é se, baseado nisso aqui, a gente pode fazer igual ele sugeriu de alguma mudança na prática clínica. É isso. Muitos estudos fisiológicos, pouca coisa clínica. Avalia desfecho clínico. Pressão negativa do
paciente exerce nos primeiros 100 milissegundos, que não seria, então, afetado por uma mudança desse fluxo respiratório do paciente. Esse aí é um deles, ó. Dá uma olhada que nos 300 primeiros milissegundos até tinha uma certa estabilidade. Nos 200, quase que total estabilidade. E lá no final vira uma cabeleira, né? Ele se perde. Aham. 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 Sim. Então, mas essa curva da direita é que ela mostra para a gente a estabilidade dos primeiros milissegundos, né? Que é uma coisa interessante. Assim, então, o que o professor Millikan observou, que na média, os 150 primeiros milissegundos era todo mundo, assim, todo mundo não, era o mesmo paciente, em todas as situações clínicas que ele foi mensurado, ele mantinha a estabilidade da pressurização pelo tempo, né? É o que ele está mostrando ali para a gente. Então, assim, já que 150 é um valor razoável, vamos medir com 100, que é um valor exato. Foi o raciocínio dele mesmo. Né? Então, por isso que ficou P.1. Tá? Então, vocês viram, como é que foi validado o P.1? Experimento do professor Millikan. Só, né, o Millikan, acho que ele, John West e o Dr. Nance são os principais fisiologistas respiratórios da história ali, né? Ele que criou a constante que definiu para a nossa prática fisiológica, fisiopatológica, a constante de tempo. Matematicamente, como calcular. Mas vamos lá, então. Como que foi validado o P.1? Como que a gente deve medir? Oi? É porque isso explica muito dos estudos do próprio professor Evan Bollinger, lá, né? Evan Bollinger de pegar vários ventiladores, como que os ventiladores medem. Porque, assim, hoje, a gente sai medindo os ventiladores. Então, primeiro vamos ver como que ela foi validada. Então, aonde que ele mediu? Tá, obrigada. E nesse aqui, ele, que é aquela figura que eu mostrei, cadê? Não sei se eu entendi errado também, mas não tinha nenhum catéter esofágico e o que mandava era assim, era o bocal, aqui era a pressão, que era medida, e eles também era tudo acoplado aí à espirometria. Então, não tinha nada dessa limitação que tem nos outros estudos, né, relacionada aí a ser invasivo e tudo mais. Lembra muito mais o que a gente faz, o que os ventiladores fazem, né? Então, tá, meu Deus do céu. Totalmente aleatório, é oclusão, certo? Não foi compressão esofágica, tá? Depois, quem não leu o estudo, ele não tem muito dado, né? Então ele é complexo de ir, assim, parabéns, porque compilar tudo do jeito que você fez aí é difícil mesmo. São 19 páginas, né? Então, só lembrar que assim, eram 10 voluntários, né? Normais, sentados, respirando tranquilamente. Com complacência normal, resistência normal. E o que vocês, acho que todo mundo que leu, viu ali que ele faz uma hipótese de que
como isso está na faixa de maior complacência do pulmão, de menor resistência da história do envelope pulmonar, talvez as variações da mecânica respiratória não tenham influência na medida do P.1 propriamente dito. Ele escreve isso no texto, mas talvez. Você pega um doente que tem uma complacência de meio, uma complacência muito baixa, vai 5, 10, meios mesmo que estão aí, o que a gente está medindo na via aérea não necessariamente reflete o que está acontecendo na pressão pleural. O pulmão está sendo exposto à pressão pleural, nesse momento de pressão negativa. Não é uma pressão, um componente mínimo de, o que vai mais agir no pulmão dele é o PMUSC, não pressão de via aérea, certo? Bom, tá bom. Então, a medida na boca, perfeito. Vocês têm uma característica. Então, isso a gente tem que ter. Isso aqui no penúltimo estudo do professor Golliger, que a Ionara mostrou, ficou bem caracterizado. Isso aqui, ó. O que isso está dizendo para a gente? Cada uma essas letras são as iniciais dos nomes dos pacientes. Tá? Então, o que quer dizer isso para a gente? Prestem atenção. Embaixo, no eixo X, está a pressão arterial do CO2 e no eixo Y está a pressão de oclusão no bocal. Tá de sacanagem. Ó, o que quer dizer isso? Perfeito. Então, assim, é uma variável excelente para a mesma pessoa. Mas para indivíduos diferentes já começa a ficar ruim o negócio. Tá? Tanto que no seu estudo, qual foi a sensibilidade que ele teve para atingir o gold standard arbitrário, entre aspas, dele? Foi com especificidade de 70, não foi isso? E de excessivo. Foi 80, acho que 84, 70, um negócio assim, né? Tá bom. Então, gente, não é 100%. Então, assim, a variação interindividual é muito grande. E, olha assim, não são grandes variações, não é que o cara variou... não é o cara que, assim, tem 5 centímetros de água, outro tem 20. Não, um tem 4. Tem uma moçadinha aqui que ficou em cima entre 2 e 3, só que, ó, é de 1 para 2, 1 para 3. Tá? Eles seguem a trajetória individual de cada um deles, mas entre eles varia bastante. Tá? Exatamente. Aí vem a história da pressão do suporte. Assim, é até legal, né, ajustar pela pressão do suporte, mas isso não teve correlação clínica nenhuma com o visual, né? Com o volume corrente. Assim, isso não são críticas destrutivas, né? Porque, assim, por enquanto o que a gente tem é que isso é uma variável fisiológica. Bom, nada mais que isso. Né? E a história do bloqueio você fica com voluntários normais que foram bloqueados. Acho que um deles precisou ficar segurando a boca, né? Que tá a boca aberta, não conseguiu segurar a boca fechada. Mas enfim. E aí vem o ventilador. Como que o ventilador mede? Desculpa. O estudo da pressão de suporte dos italianos, ele mediu o P.1 esofágica. Extrapola isso porque está medindo nos doentes com complacência baixa, resistência alta, porque a gente está medindo no ventilador. Como que o ventilador mede, gente? Depende também de 2 tipos. Eu falo. O servo, por exemplo, ele extrapola das medidas que, quando a gente faz esforço dentro da ventilação, ele extrapola a queda de pressão que o paciente faz. E aí, acho que é um algoritmo lá e calcula e ele tem um algoritmo, tem uma coisa meio linear, assim, é uma coisa que ele fala no artigo, assim, que ele acha que o decaimento do P0 é uma coisa linear, a gente vê que não é bem assim, né? Então, por isso que ele, constantemente, ele foi subestimando os valores, assim, né? E tem os pacientes e os ventiladores que eles fazem de forma aleatória no modo para a pressão de oclusão mesmo durante a respiração. Fluxo zero e aí eles calculam. Mas onde que ele mede a pressão? No Y do ventilador. Hoje quase nenhum ventilador mede mais pressão no Y. Eles medem lá no circuito, INS e esse. Tá.
Essa é o editorial do professor Tobin do estudo do Bollinger aí, é uma das críticas que ele mete pau nisso. Porque esse negócio foi validado de um jeito, aí você já saiu para outra que você está medindo, assim, se expondo ao erro da complacência do sistema também e de vazamentos do sistema. Né? Oi? Então, assim, a gente pode ser uma ferramenta super legal. Acho que fisiologicamente é super legal, mas para a gente guiar assim, olha, o dente está com aquela cara boa, respirando confortável, você vai lá, mede um Pepotum de 6. Então você dá, se necessário, paralisar esse dente. Eu não sei se precisa. De 10. Eu não sei se precisa, eu acho que é só para a gente ter uma dúvida, né? Para a gente levar isso para a clínica, acho que ainda tem um chão bem grande para usar. Pode ser que seja certo, pode ser que seja brilhante, pode ser, mas a gente não sabe isso hoje. Se a gente estiver errando, acho que está errando de uma forma justa ainda, né? Se não usar isso, desculpa. Bom, hoje pode ser que a gente pague o preço de... Pode ser, olhando para frente, o que pode acontecer? Pode ser uma ferramenta brilhante, pode diminuir a mortalidade dos pacientes, diminuir o tempo de ventilação mecânica. Pode ser uma ferramenta ruim, que só aumenta o tempo de ventilação e expõe as intercorrências associadas à ventilação. Mais uma vez, assim, tem alguns serviços que eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, ficar mais 1, 2, 3, 4, 5 dias de ventilação mecânica nas mensurações grosseiras que a gente faz. Nas mais finas, talvez faça. Né? Tipo... Isso é uma coisa que estava discutindo hoje lá em cima de, por exemplo, cognição. Cognição. Isso, assim, não... Aqui no Brasil, acho que gente que faz segmento cognitivo, tinha a Suzana Lobo, né, lá de Rio Preto, e o pessoal do Moinhos de Vento e do HCPA, do Ragis Rosa lá, que eles estavam fazendo segmento de alguns pacientes, não eram todos. Né? O resto, gente, assim, para fazer avaliação cognitiva é um negócio meio específico demais, então, para a gente fazer. Mas, enfim, o que vocês pensam? Vocês têm usado no dia a dia? Tem que ser cobrado? Não, tem que ser muito, né? Mas eles usam sempre, né? Realmente todo paciente que suporta, eles pedem para a gente ver e calcular o delta força, né? E eu uso isso para definir como paciente. É que, na verdade, a minha impressão é que isso, a maioria das vezes, não é um negócio que a gente consegue corrigir facilmente. Então, o paciente está fazendo muito esforço, a gente vai conseguir, dificilmente é dor, assim, dificilmente com febre, a gente consegue corrigir fácil. Então, na maior parte das vezes, a gente acaba caindo realmente em ansiedade do paciente. E a minha impressão de todos os estudos, bom, primeiro, isso que a gente já falou de um desfecho clínico, né? Acho que é um ponto que fica claro para todo mundo isso daí. E um negócio que a Flávia acabou de falar, é verdade, que é até engraçado, é que mesmo o nosso padrão ouro de medida tem tanta limitação que, assim, a gente está partindo de várias variáveis que a gente estima um negócio que está, assim, por exemplo, a pressão pleural estimada pela pressão esofágica, é um negócio controverso, o meu que usou o cálculo da elastância da parede torácica também é um negócio controverso. Então, você parte de tanta coisa que é controversa que, assim, fisiologicamente eu também achei que faz sentido, foi legal pensar nisso, faz todo sentido essa questão da pressão transpulmonar, mas daí de algo com tantas limitações, sem desfecho clínico, você passar para começar a adotar condutas que podem ser que sejam danosas, acho que é complicado. Eu acho que, assim, realmente, se for um negócio muito simples, putz, ele tá com dor, tá bom, né, a gente controla a dor até como já controlaria. Sei lá, o paciente está piorando, talvez esteja infectado, a gente investiga isso, talvez, ok. Mas eu sair tratando agressivamente isso por si só, eu acho que é meio complicado, baseado nisso que a gente discutiu agora. Vocês lembram como é que o catéter esofágico era calibrado? Todo mundo conhece o catéter esofágico? Tá. Quando tiver oportunidade, vocês forem em alguma simulação, pede para quem tiver lá, ou César, ou Pedro, ou Bruno, mostrar para vocês. Lá tem um multicatéter esofágico, né? Um catéter tem 7, 8 centímetros, em ventilação espontânea, em geral, você suga com 0,3 ml, e ventilação contrária com 0,5 ml. Foi o que eu te mostrei ontem, né?
aquele catéter é o catéter Bicor CP100, que foi o que foi usado no estudo dos italianos. Mas como é que zera? Vocês lembram disso? Como é que calibra? Desculpa, né? Zera. Certo. Mas em correlação com o quê? Em geral, com a pressão de via aérea. Quer dizer, você tem que ter a transmissão da pressão da via aérea para a pressão esofágica, quer dizer, mostrando que ele está lendo alguma coisa que desafia a pressão esofágica. Você disse isso no quê? Sim. Exato, você simula a retração elástica, né? Isso aí. Mas assim, para você saber a melhor posição, você tem que pegar e colocar o catéter esofágico no terço distal, e aí você vai fazer um gráfico um negócio assim. Diga. Sabe aquele catéter de cardio? Ele mostra esse gráfico lindo. Eu entendi bem esse gráfico. Pode ser. Tem, a dele tem até publicado no Blue Journal, mas tem um teste susto. Mas ó, o posicionamento é medir assim, né? O negócio é assim, pega aqui uma pressão aqui esofágica, né? E aqui a pressão da via aérea. Então, a pressão da via aérea com a pressão esofágica. Tá? Na verdade, assim, você pode ter gráficos assim, né? Mas o ideal é que seja isso aqui. O que quer dizer? Você variou a pressão da via aérea e linearmente, com a pressão da via aérea que está transmitindo para a pressão pleural, você vai lendo o esôfago, tem que ter uma correlação linear com o coeficiente angular de 1. Tá? Quer dizer, o tangente desse troço aqui é 1. Tá bom? Essa é a ideia da calibração. Eles faziam isso. Só que, quando você viu calibrar, em que posição a gente está? Ele estava ao... TDAH total, 45, 30 graus. Eu não estava lembrando, era assim. É assim que estava dela. O ideal é deixar o dente a 45 graus, assim, se possível, no dente. Porque assim... Não, mentira, acho que é um 45. Estava com baixo, não. Onde tem a pressão esofágica? De que região dos pulmões que ele... Da pleura, isso que a gente vê. A pressão da base. São as regiões que são posteriores. Virar funcionamento do dente. Então, quando o seu dente microfrágil ainda está sentado, ele abre a pressão dorsal, até essa transmissão pode ser parecida com ele. Você bota a cara deitado, já faz um negócio assim. Então, assim, em geral, você não pode mexer a posição do dente. Tem que ser uma posição de 30 a 45 graus. E a pressão pleural não é homogênea. Foi atrás de Marcelo Matos, que montaram uma bolacha, Marcelo Matos também ficou lá com esqueci o nome dele, ele estudou pressão pleural regional com as bolachas. Só que ele criou uma que você põe no terço anterior, terço médio e terço posterior, elas são diferentes. A pressão esofágica, ela dá um predomínio das duas posteriores. A região mais sofre em geral é anterior. Então, só para a gente lembrar de algumas coisas aí que... Está falando de preconceito? Você está falando de variação de crônica, de resistência, de resistência com o ar? O segredo me vem à cabeça bem intuitivo de pensar que o lugar mais perigoso é a pressão pleural. Então, na via aérea. Mais uma vez, se a gente for complacer isso aqui meio, você pode fazer uma pressão negativa de menos 5. É por aí. A discussão não é, mais uma vez, pode ser um ambiente exterior. Pode ser um nosso
Então, a gente tem que questionar se está certo. Então, assim, a gente tem que se questionar e fazer o contrário também. Talvez isso esteja certo. Não sabe, gente. Bom, não sei o que vocês acharam aí da geral das coisas. Fazer lá conhecer aí a variável. É legal saber que já tem o volume do 3 pontos. Eu acho que é uma coisa válida, acho que tem que saber. E faz parte do nosso arsenal de exame. Não é uma coisa, como você falou, não é uma coisa que dá para menosprezar, porque de fato a gente não sabe qual é o real efeito disso. Mas também não é o santo grau da PSIL ou do curso respiratório e tal. Eu acho que tem o seu espaço, a gente só não sabe o quão grande esse espaço é. Se ele é mínimo ou se ele é grande. Me parece que não é tão grande assim. Sabe fora do alguns vezes acho que vão melhorar. Se eu coloquei parcial, eu posso dizer que está bem. Respondendo a transmissão do agora, sedação a partir do caso. Na tese do Caio, sedação e o amplitude do potencial, dos potenciais da interação. Se ele continua no peso do SAT, não tem correlação com o SAT. O RAS tem. Nós temos fazer esforço lançado. Olha, é uma coisa. Se estão fazendo esforço lascado, talvez seja interessante deixar para ver se esforço lascado. As pessoas que estão fazendo esforço não estão lascadas. Meus extremos, é um cara que está se afogando, coitado, de fora da água, ele está muito confortável. Agora, esse vocês pensaram que o estudo da proposta variável ao longo do tempo, talvez. Eu comecei a refletir agora, talvez seja só um reflexo de talvez. Não também foi muito pesado e está com uma supressão grande muscular, que é muito grande. Mas eu não tenho que a gente faz. Eu acho que mais para estimular o modo de transmissão de talvez se potenciar com uma população mais líquida. Misturar níveis de suporte. Um pouco muito mais não sei, achar melhor achar melhor que esse suporte que eu uso nesse sentido. Para tentar não ir tanto para a conversão, né? Eu acho que isso ajuda.
Bastante pior. Mas assim, não é o determinante para não usar lá e ansiedade do canal, mas assim, a gente não sabe. A ansiedade que começa a ficar com ansiedade, eu acho que isso é difícil. Nada a ver. Olha lá, tem a ver, mas não tem a ver muito. Só mostrar um. Diga. Tem algum estudo que correlaciona aquela. Quando faz a pausa inspiratória de um platô no paciente em suporte, com lesão muscular? PMI. Tem uma descrição, né? Um é o próprio. Tem o do Alberto Fotti, né? Que foi a descrição original dele. Que aí o próprio Antônio Pezente e o Giacomo Bellani que trouxeram isso para a prática. Com a driving pressure propriamente dita, né? O PMI com a driving pressure. Tá? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, vou mostrar aqui que é mais fácil do que ficar procurando as coisas. Teve uma discussão, foi um Petiacutia também, sobre Psyllium. Oi? Eu acho que é o que a Amanda está coçando mesmo. Dá para ver. Cadê a Amanda? Ó, a sala é boa, viu? Tô vendo aqui, ó, um dos lugares mais atípicos de se encontrar nebulizador. Tá aqui, ó. Não, esse é de prona. Esse é de prona. Isso aqui. Era para ter parecido. Sei lá onde é que foi esse negócio. Tá aqui. Então, ó, essa primeira descrição, a autora chama Daniele Mascheroni. Aí, cara. Não é isso aqui não, peraí. Exato. É isso aqui mesmo, tá certo. Só lembrar, isso foi descrito em animal, gente. Então, você injeta S no sistema ventricular. Foi o mesmo ou foi? Desculpa, eu falo coelho, então... é verdade. Como chama isso? Bom, enfim, gente, mas assim, ó, Siri foi descrita em animal. Quando você estimula o centro respiratório, eles edemaciam mais o pulmão. Piora um pouco a mecânica, mas não era nada esdrúxulo. Acho que todo mundo lembra disso, né? Aí o que aconteceu? Aí foi extrapolando. E aí chegou no seguinte... Opa, passou.
Esse aqui é o francês. Ó, gente, esse aqui é o francês, mas tem a subanálise também do LungSafe. Olha só, a falência da ventilação não invasiva e a problemática respiratória nova e a regra do papel e do volume corrente. O que esse estudo fez? Ele fez uma correlação, que assim, os doentes que falham na ventilação não invasiva são os doentes que mais morrem e têm mais lesão pulmonar, certo? E qual que era a ideia dele? Que assim, uma vez que você falhou na não invasiva, você falou que estava fazendo muito esforço para uma recorrência da insuficiência respiratória, e fazendo esforços acabou lesando mais o pulmão. Então, não concorda que isso está certo? Esse estudo em especial, ele ainda mediu o swing de pressão pleural com o catéter esofágico. E o swing era maior. Então, quem tinha maior swing de pressão pulmonar falhava mais e era mais entubado. Conclusão final, isso é CILI. Perfeito, pode ser CILI, pode, eu concordo, né? Mas pode ser simplesmente doente mais grave. Né? Os doentes sépticos, em geral, eles são mais taquipneicos, têm um drive respiratório mais estimulado que os não sépticos, por exemplo. Não precisa ser séptico, né? Qualquer doente inflamado. Então, assim, a gente, CILI é uma entidade que ela existe, a gente olha de lado assim e generaliza para tudo. Né? Então, pode ser que ela seja super importante, mas hoje a gente não sabe. Tirar os de 45, 38. Nosso viés diagnóstico é Covid grave, né? Então ia passar pela evidência. E olha muito. E a gente fala com os internos, né? Então eles sempre faziam perguntas super interessantes, do tipo assim, mas ele tá com frequência respiratória de 40, e fazendo esforço para tentar lavar toda a questão da acidose metabólica deles. E esses pacientes ficavam horas, e às vezes bastante tempo, para conseguir compensar com a frequência respiratória muito alta, e o pulmão estava lá, saturando 100%, né? Então, o primeiro viés era esse, depois o oxímetro via que está saturando 100%. Então, tem várias condições, outras clínicas, que o paciente é estressado bastante, porque as pessoas falam assim, a gente brinca de maratona, né? Quem corre uma maratona está estressando. E aí, sempre a crítica mas o cara que está correndo uma maratona está saudável, está rígido e tudo mais. Mas várias outras circunstâncias clínicas de doença, tipo cetoacidose diabética, o paciente é super estressado a parte respiratória, chega com frequência respiratória muito alta, tem sinais de esforço, e a princípio, assim, né, no decorrer da doença, quando ele resolve a doença de base, não acontece nada com o pulmão, assim, né, depois de muito tempo. Então, me soa estranho, assim, né, que pelo menos clinicamente mensurável, grosseiro, não parece ser, né. Então, me soa estranho que a gente não possa deixar a pessoa tentar se compensar, assim, por um tempo. Não, perfeito. Ótima colocação. E aí, que mais? Tem alguma ideia adicional aí? Quer dizer, toda vez que eu intubo o paciente e deixo ele em suporte e vai bem, eu fico, tudo bem, acho que não é uma variável que vai fazer tanta diferença. E toda vez que eu não intubo e o paciente vai mal, eu fico pensando o contrário. Então, toda semana eu tenho uma opinião. E no final eu não vou tomar condutas, mas eu não duvidaria se daqui a um tempo aparecesse uma evidência que mostrasse que é uma variável que a gente tem que perseguir. Aí eu fico, meu Deus, foi a Pecília, aí fico nervosa. Aí depois na Só o seguinte, gente, jamais chegue para alguém e fala assim, olha, você não entubou esse doente e você fez mal a ele porque ele estava com a frequência respiratória de 45, jamais digam isso, né? Hoje, pelo menos não. Bom, gente, já deu tempo, então vamos embora, vai. Bom, gente, tchau para vocês aí, tá?